Bom, então, continuando aqui, a gente estava falando sobre a resistência dos católicos contra a heresia do arianismo, né? E eu tinha dito que eu ia falar sobre Santo Atanásio. Então, o que diz aqui? Nasceu em 295, provavelmente em Alexandria, de uma família cristã de origem grega, ou seja, ele já era de uma família cristã. Alexandria era naquele momento um ponto de encontro de raças e religiões. Ali existiam numerosos judeus, em geral abastados, que viviam juntos em bairros reservados a eles. Havia pagãos, adoradores das antigas divindades nacionais, sobretudo de Serafis, cujo culto acabou por suplantar os demais. Também havia cristãos, alguns católicos, outros pertencentes a conventículos heterodoxos, maniqueus, gnósticos, etc. A perseguição ordenada por Diocleciano se fez sentir cruelmente no Egito e de modo particular em Alexandria. Pulularam, no primeiro, os confessores da fé, foram torturados, golpeados, presos ao teto, sem poderem apoiar seus pés. Isso, quando ele fala da perseguição do Império Romano, ele entra em detalhes que olha como os cristãos sofreram, viu? Mas como narra um contemporâneo, a tortura não espantava aqueles resistentes egípcios. Eles fixavam o olhar de sua alma no Deus do universo e, ao aceitarem em seu pensamento a morte por sua religião, mantinham-se firmemente em sua vocação. Compreende-se que um espetáculo semelhante fosse o ideal para suscitar almas esforçadas, católicos heróicos. Pouco mais de 100 anos antes, o jovem Orígenes havia encontrado lá, já nas perseguições, o alimento de sua fé vibrante e comunicativa, incentivando ao martírio seu próprio pai e seus amigos. Havia aprendido a beleza escondida no fato de dar a vida por Cristo. Olha que coisa. Agora o jovem Atanásio fazia como ele, exercitava-se por antecipação ao ver seus irmãos sofrerem e ao inteirar-se do que tinham sofrido, no que seria sua longa vida de combate ininterrupto. Que ele viveu realmente um grande combate, né? Como aproveitaria essas lições de sua infância? Ao fim e ao cabo, toda a sua existência não será outra coisa que uma luta ardente pela verdade católica. De sua pessoa física pouco sabemos. Gregório Nazianzeno louva sua boa disposição e sua simpatia. Juliano o Apóstata, aliás, Juliano foi o imperador posterior ao Constâncio, né? Como eu disse, Constantino concedeu liberdade de culto, inclusive aos cristãos. Aí veio Constâncio, que era ariano. Aí veio Juliano, o apóstata, por quê? Porque ele quis restabelecer o culto cristão. E restabeleceu, inclusive, a perseguição aos cristãos. Certo? Então, aí eu volto a dizer, como que Constantino fundou a Igreja Católica, se a Igreja até voltou a ser perseguida depois, né? Só posteriormente o imperador Teodósio que colocou o catolicismo como igreja oficial do Império. Tá? Bem posteriormente. Então tá. Então, continuando. Juliano, o apóstata, ao contrário, diz que era de pequena consideração, mas a afirmação provém de um inimigo, lógico. Um inimigo não vai falar bem do outro inimigo, né? O que mais nos interessa é sua personalidade. Se ele era alto, baixo, enfim, não importa. A educação que recebeu foi a clássica daqueles tempos. Frequentou Homero, Platão, aprendeu a admirar os grandes pensadores e literatos de Atenas. Iniciou-se também desde cedo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Do mesmo modo, a relação familiar que manteve com o monge Santo Antão, olha, esse é outro grande santo, Santo Antão, o patriarca do monacato no Egito, foi decisiva em sua espiritualidade. Não demorará, como já assinalamos, para que os monges se tornassem seus melhores amigos. Ainda diácono, o bispo Alexandre o escolheu como seu secretário. Deste tempo é o magnífico tratado sobre a encarnação do Verbo. O tema do Verbo, tanto eterno como encarnado, será sua grande preocupação,
da juventude até a morte. Por isso é fácil imaginar o contentamento com que pela primeira vez recitou o símbolo de Nicéia. Tal foi sua bandeira de combate, a pedra de toque da ortodoxia. Por defender esse símbolo, teria de sofrer 5 desterros. O primeiro sob Constantino já o exilou, de 335 a 337, na cidade de Tréveris. O segundo sob Constâncio, em Roma, de 339 a 346. O terceiro novamente sob Constâncio, no deserto do Egito, de 356 a 362. O quarto sob Juliano, no mesmo lugar, de 362 a 363. E o quinto sobre Valente, que o enviou ao deserto, embora tenha podido se esquivar dessa proscrição, escondendo-se na própria Alexandria, de 365 a 366. Isso quer dizer que de seus 45 anos de episcopado, passou 17 no desterro, e isto exclusivamente por sua defesa apaixonada do mistério do Verbo. Atanásio foi literariamente muito prolífico, desde suas juvenis apologias do cristianismo contra os pagãos até seus últimos e amadurecidos trabalhos de edificação e de exegese. Nas longas temporadas do desterro, o livro foi para ele uma preciosa suplência de seu apostolado interrompido. Quando lhe amordaçavam a voz, quando esta se tornava débil para dominar o alvoroço dos hereges, passa a escrever. Assim, trabalhava nas manobras desleais dos arianos, suas mentiras, suas violências, os procedimentos indignos usados contra ele para reduzi-lo ao silêncio e expulsá-lo de sua sede. Além das suas apologias escritas durante sua juventude, as demais obras históricas, exegéticas ou teológicas sempre se encaminharam a defender a fé de Nicéia. Nomeemos a Apologia contra os Arianos, onde se pinta muito realisticamente a agitação daqueles tempos, o dos anos 340 a 350, a Apologia ao Imperador Constâncio, a Apologia de sua fuga e a história dos arianos para os monges. Mencionemos ainda seu encantador livro De Virginitate, uma das joias da literatura ascética. Mas o que mais sobressaiu nessa personalidade episcopal foi sua capacidade combativa. Estava sempre em vigília, sempre pronto a travar a batalha das ideias e nunca se esquivava das dificuldades. Bem assinala seu biógrafo Gustavo Bardi que, se é certo que os santos do século IV são gigantes, o de Alexandria seja talvez o maior deles. Como eu falei, no começo do outro vídeo, teve tantos santos maravilhosos, mas esse talvez foi o maior. Trata-se de um bispo realmente indomável, intransigentemente fiel à vocação que Deus lhe assinalou na igreja, e de ser defensor do Verbo encarnado, o vingador de sua glória. Em nenhum instante, diz Bardi, ao terminar seu livro, podemos captar um sinal de desfalecimento ou de desânimo nessa alma tão magnânima, sempre na luta, sempre ocupada em combater ou em preparar suas almas. Em meio a tantas deserções e covardias, às vezes sob o disfarce de prudência, Atanásio foi sempre coluna da igreja, como o qualificou Gregório Nazianzeno, seus 100 sucessores à altura. Houve, em sua vida, um momento depois do duplo concílio de Rimini e de Seleucia, em que a ortodoxia de Nicéia pareceu ver-se definitivamente vergastada pela tempestade do arianismo. Atanásio foi praticamente o único a permanecer fiel à fé de sua juventude. Ele foi um cultor taxativo da verdade. Lembremos daquelas bem-intencionadas tentativas de Constantino para sedar os ânimos com soluções de compromisso. É o que eu falei no outro vídeo. Constantino queria paz no império. Não, vamos entrar num acordo aqui, Vamos fazer um concílio, discute aí, vamos chegar num senso comum,
Era já, talvez o primeiro ecumênico tenha sido Constantino, talvez, né? Então, os dois pontos de vista eram diametralmente opostos, né? Ou seja, não dá para fazer comunismo com quem é oposto à fé, né? De um lado, o imperador, no cuidado de manter a balança em equilíbrio, com o desejo de restabelecer a concórdia, ainda que fosse em detrimento da ortodoxia. De outro, o bispo empedernido, unicamente interessado na defesa da verdade e dos direitos da Igreja. O que mais há de ter lhe custado foi sua coexistência com tantos bispos traidores e mancomunados, talvez a imensa maioria do episcopado de seu tempo. Políticos hábeis, homens de terceiras posições, prestes a todos os arranjos e transações, hostis a todos os extremismos. Como diziam, seu encarniçamento contra Atanásio teve por causa principal a sua firmeza, campeão incólume que era ele, que era de uma causa tão nobre como a da fé de Nicéia e da divindade do Salvador. Ele teve essa honra. Não gostaríamos de passar por alto um aspecto de sua inteligente ação pastoral. Sempre nos pareceu que as grandes crises da Igreja só começam a recuar com a nomeação de uma pleiade de bispos lúcidos e valentes. Não agiu de outra maneira nosso santo. Sobretudo no âmbito do Egito, que era o de sua jurisdição, preocupou-se em propiciar os melhores à ocupação das sedes episcopais. Aproveitando a experiência blindada por seu contato com os monges do deserto, além de receber seus conselhos, promoveu vários deles ao episcopado, sobretudo ao vê-los não somente como pessoas espirituais, mas também como homens de têmpera e zelo apostólico. A um deles falou em sua cerimônia de sagração. Agora a palavra de Santo Atanásio. Tens de saber, e não duvides disso, antes de tua eleição vivias para ti, depois viverás para tuas ovelhas. Antes de receber a graça do episcopado, ninguém te conhecia. Agora o povo espera que tu lhes aportes o alimento e o ensinamento da Escritura. Aí fecha aspas, né? Durante um de seus exílios, assim exortava Atanásio a seus irmãos no episcopado. De novo, palavra de Santo Atanásio. Não é hoje a primeira vez que a Igreja sustenta a ordem e o dogma. Ambos lhe foram seguramente confiados pelos padres. Tampouco começa hoje a fé, mas nos vem do Senhor através dos seus discípulos. Oxalá que não seja abandonado em nossos dias o que a Igreja guardou desde o princípio. Oxalá não traiamos o que nos foi confiado. Irmãos, como ministro dos mistérios divinos, não permaneçais inertes, pois vedes como todos esses tesouros são saqueados pelo inimigo. Fecha aspas, né? Então, o que eu acho interessante é que ele diz aqui, né? Bispo do século IV, que não é de hoje que a Igreja sustenta o dogma. Ou seja, a Igreja o sustenta desde o início. Ou seja, a Igreja não começou naquela época. A Igreja começou com Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos, né? Então, continuando aqui. Se de todas as igrejas orientais, tão aptas a acolherem as novidades, só a de Alexandria, certamente a segunda cidade em importância do Império do Oriente, conservou intacta sua adesão à fé de Nicéia, isto se deve, depois de Deus, claro, a seu bispo, não só pela sólida organização com que adotou enquanto exerceu diretamente seu ministério, como também pela solicitação com que velou por ela durante seus anos de exílio, mediante cartas festivas, emissários e, quiçá, mesmo visitas furtivas. Longos foram os anos de seu episcopado, não menos de 45. Sua saúde se deteriorava e a velhice se apoderava dele. Mas sua alma permanecia sempre jovem, suportando com integridade o peso dos anos e as feridas sofridas por Cristo. Sempre muito ardente, tenaz e inquebrantável em sua adesão à verdade católica. Assim permaneceria até o fim,
Os 7 últimos anos de sua vida não foram um tempo de repouso, a não ser que os comparemos aos precedentes, porque progressivamente Alexandria se convertia no coração do Oriente Católico e Atanásio no conselheiro de todos os ortodoxos. Ortodoxos aqui não quer dizer da religião ortodoxa, né? Ortodoxos no sentido de que era quem defendia a ortodoxia, ou seja, a religião verdadeira, né? Então, que das mais diversas partes do mundo se dirigiam ao grande bispo, pelo que ele levava, assim, sobre seus ombros o peso da Igreja Universal. O ancião de sua cidade episcopal respondia a todas as consultas, esclarecia, animava e fortificava. É certo que seus últimos escritos não são já, como os dos tempos heróicos, obras de combate, incitações ardorosas à carga de baioneta contra a heresia, mas livros serenos, repousados, obras ascéticas, comentários da Escritura, sobretudo do livro dos Salmos, além de sua magnífica vida de Santo Antão, que data talvez deste último período. Depois de tanto sofrer e combater, morreu em seu leito, como se diz na leitura sexta do segundo noturno das matinas do ofício divino correspondente ao santo. Rezava até a última reforma conciliar da liturgia. Rezada até a última reforma conciliar da liturgia, ou seja, quando o concílio Vaticano reformou a liturgia, né, pós-concílio, parece que eles tiraram isso do ofício divino, né? Bom, então, há nesta observação um quê de tristeza mal dissimulada. Teria parecido mais apropriado para esta alma intrépida a coroa do martírio? Ou seja, ele combateu tanto a vida inteira, né, e não recebeu a coroa do martírio, né? Mas, em verdade, toda a sua vida foi um martírio, que não por ser incruento foi menos doloroso. Não é porque ele não sofreu o martírio que a vida dele não foi dolorosa, né? Então, digamos com Bardi, seu melhor biógrafo, que em vida poucos homens foram objeto de tanto ódio e de tanto amor como ele. Para seus fiéis do Egito, não era somente a encarnação mais perfeita do temperamento e do caráter nacional, mas parecia também elevado pela enorme austeridade de que gozava, já que bastava um gesto ou uma palavra para ser imediatamente seguido por todos, bispos, monges, virgens, inclusive aqueles robustos marinheiros da frota encarregados do abastecimento de cereais, que em Alexandria constituíam para ele uma espécie de guarda pessoal. Mas, acima de tudo, para os seus era o bispo, o asceta, o santo. E esses títulos de louvor, acolhidos pelos fiéis com tanta complacência na ocasião do anúncio de sua eleição episcopal, não deixaram de caracterizá-lo sempre com maior propriedade até seu último dia. Fora da região de sua jurisdição episcopal, era visto como representante de uma ideia e de uma convicção. Todos eram conscientes de que, ao agirem em sua defesa, defendiam a fé de Nicéia. E instintivamente, os ortodoxos de toda a igreja se agrupavam sob sua bandeira. Volto a dizer, ortodoxos aqui no sentido de defender a ortodoxia, né? Cada uma de suas vitórias era uma vitória de verdade, da verdade. Cada um de seus exílios parecia uma derrota da fé. Seus amigos foram para ele fidelíssimos, na alegria e na tristeza. Do venerável Ósio de Córdoba, que eu falei já no outro vídeo, né? Se conta que quando, em 357, Constâncio e os bispos arianos, aproveitando-se de sua velhice, à força de promessas e de violências, conseguiram com que assinasse uma profissão de fé ambígua, ao pedir-lhe em seguida que condenasse Atanásio, o ancião se negou terminantemente. Então, Bispo Ósio, eles quiseram fazer com o Bispo Ósio a mesma coisa que fizeram com o Papa Libério. O Papa Libério aceitou, mas o Bispo Ósio não, né? Se negou terminantemente. Sua cabeça debilitada se embotava nas questões teológicas
mas Atanásio continuava para ele uma pessoa concreta, um amigo, um companheiro de luta e o paladino da ortodoxia. Foi impossível fazê-lo consentir. Quanto a seus adversários, mostraram-se tão implacáveis com ele como seus amigos lhe foram aderentes. Desde o primeiro dia de seu episcopado, experimentou este contratempo. Nenhuma de suas palavras e nenhum de seus atos foram ignorados. Tudo devia atravessar o crivo da crítica. Ao ser encontrado em falta, com que alegria era denunciado ao imperador. Se a acusação não era bastante convincente, logo se inventavam novas causas, convertendo-o, por exemplo, de adversário religioso a inimigo político. Ou seja, inventavam um monte de coisa para tentar pegá-lo, né? Como fizeram com Cristo, né? O julgamento de Cristo foram um monte de falsas testemunhas, né? Falar um monte de mentira contra ele, né? Envia ouro a um pretendente ao trono, impede o transporte de trigo, flerta com os rebeldes. Eram escusas. O que mais lhe doía era a sua integridade doutrinal. O que mais doía aos inimigos dele é que ele era íntegro. Isso os inimigos não suportam, a integridade doutrinal de um santo. Nada pinta melhor o ódio daqueles homens que esta súplica posta por Atanásio em um de seus escritos na boca de seus rivais. Então, aqui de novo Santo Atanásio falando, né? Suplicamos a ti, faz com que digam, dirigindo-se a Constâncio, e não fomos acreditados. Dizíamos que ao trazer novamente Atanásio, expulsavas nossa heresia, e eis aqui que doravante enche tudo com seus escritos contra nós, pondo em comunhão com a sua maioria das igrejas. Volta a persegui-lo e patrocina a heresia, porque tu és seu rei. Fecha aspas, né? Ele mesmo havia escrito textualmente em referência a seus inimigos, em carta aos bispos do Egito e da Líbia. Tem sede de minha morte, ou seja, os inimigos, né, têm sede da minha morte. Não deixam de querer derramar meu sangue. Fecha aspas. Né? Foi, na verdade, um sinal de contradição. Através do combate, da contemplação e do ardor apostólico, Atanásio alcançou a santidade. Logo após sua morte, começou a ser honrado como santo. Parece que foi um dos primeiros bispos não mártires a receber da igreja um culto público. Na extensa e solene oração fúnebre pronunciada por São Gregório Nazianzeno, na ocasião da morte de seu amigo, associou Atanásio a um comum elogio aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e aos mártires que combateram pela verdade. Né? Esse é o grande Santo Atanásio. Né? Eu tinha que fazer esse vídeo para mostrar um pouco sobre esse santo, esse grande santo, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando da reação do povo de Deus. Aqui a gente falou dos grandes santos e bispos, né? Mas tinha também o povo de Deus, né? O povo é importante, né? Até eu como leigo, né? Eu acho que nós leigos temos muito a fazer pela igreja também, né? Cada um no seu lugar, né? Cada um do seu jeito, mas nós, o povo cristão, também temos muito a fazer, né? Mas isso fica para o outro vídeo.